Oi, pessoal. Eu sou Vânia Benevelli, sou fundadora do Instituto Oyatobi de Cultura e hoje eu tô passando aqui no canal para a gente falar sobre um tema que eu já postei lá no nosso perfil no Instagram. Caso vocês não conheçam, por favor, siga lá, @instituto.oyatobi, ok? Esse tema é expressões que são consideradas racistas. Eu fiz algumas postagens no Instagram e as pessoas sempre questionam o porquê que são expressões consideradas racistas, já que elas estão aí no nosso dia a dia, já não tem mais aquele significado lá do período da colonização e tudo mais. Agora, é interessante a gente pensar que é exatamente por esse contexto histórico que a gente deve refletir sobre as expressões que a gente usa no dia a dia, ok? Então, por exemplo, quando que surgiram essas expressões e quais eram os valores semânticos de sentido delas naquela época e como que elas foram ressignificando dentro desse período, mas sobretudo, como que elas ainda ficam ali plantando, eu falo que elas ficam ali assim, fermentando um cenário que não é agradável dentro da história brasileira. Então, por isso que até hoje elas são expressões que são consideradas racistas pelo valor histórico delas, ok? Aqui, obviamente, o nosso foco vai ser como expressões consideradas racistas para os povos africanizados, né, africanos que vieram para o Brasil, escravizados nessa história. E que com certeza contribuíram de forma gigante na construção da nossa brasilidade. O maior problema desse contexto, sem sombra de dúvidas, é como que no cenário de interação entre brancos, indígenas e os negros que foram escravizados, essas expressões ganharam esses panos, esses fundos discursivos muito doloridos e de silenciamento e de apagamento e de constrangimento. Mesmo hoje, quando a gente olha uma expressão como essa, a gente precisa lembrar do cenário do passado, porque a gente tem aí uma construção que demonstra por onde que isso passou, ok? E como que isso acabou acarretando em situações de racismo na contemporaneidade também, tá bom? Eu postei a lista assim, de expressões que são consideradas racistas ou, de certo modo, preconceituosas, no mínimo preconceituosas, é uma lista bem significativa. Algumas dessas expressões vocês já devem conhecer e talvez usarem. Dentre elas, ovelha negra, lista negra, mercado negro. Percebam que o contexto em que essas expressões são utilizadas são contextos pejorativos. São contextos que você percebe a hierarquização. Aquilo que é negro não é legal, aquilo que é negro não é bom. Então tem uma metáfora aí por trás. Tem um discurso de menosprezo, um discurso de constrangimento, de ofensa. Então existem possibilidades aí dentro da nossa língua que a gente pode eliminar expressões como estas. Primeiro, por que a ovelha negra sendo a ruim? A ovelha branca não pode ser a ruim? Então por que a ovelha já de cara, né? Não tem nem necessidade dessa expressão no dia a dia. Lista negra, uma lista ou mercado negro, clandestino ou uma lista com questões que são proibidas, então a lista proibida, o mercado clandestino, por exemplo, ok? Outras expressões têm um valor histórico ainda um pouquinho mais dolorido. Por exemplo, criado mudo. Criado mudo é muito comum e assim, vou ser muito sincera com vocês, eu usei criado mudo, a expressão criado mudo, durante muito tempo na minha vida, até eu entender qual era a origem dessa expressão. Imagina o seguinte, você mora numa casa grande e você tem um criado, uma pessoa que está ali para cuidar dos seus serviços domésticos. Essa pessoa tem acesso ao seu quarto, à cozinha, à sala, está ali para te servir.
e não pode falar absolutamente nada. Afinal de contas, vai escutar tudo que você fala, os seus segredos, a coisa toda. No passado, esses criados mudos sofriam inclusive torturas físicas de terem a língua arrancada. Por isso que eles eram chamados também de criados mudos. Com o tempo isso foi minimizando, mas a violência velada numa expressão como esta é muito séria, muito significativa. Posso substituir uma expressão como essa? Claro, mesa de cabeceira. Simples assim. Por que não? Em vez de criado mudo. Outra, que também tem um contexto histórico bem dolorido, é o da cor do pecado. Passa uma mulher bonita, negra ou preta, e assim, nossa, essa é da cor do pecado. A gente tem uma construção discursiva ainda mais cruel nesse contexto, porque ela é o pecado, ela é a representação do pecado. Afinal de contas, principalmente as escravizadas, jovens que estavam dentro da casa grande para os trabalhos domésticos, por vezes eram violentadas, precisavam ser colocadas em trabalhos ali sexuais. Então, elas é que faziam esses homens, senhores de escravos, pecarem. Então ela é da cor do pecado. Dolorido isso, né? Então assim, não dá pra chegar do nada e falar assim, nossa, e achar que isso é um elogio. Nossa, você é tão bonita, é da cor do pecado. Isso não é um elogio. Isso não é um elogio. É importante frisar isso. Fora um dos clássicos que é o feito nas coxas. Então, dentro dos trabalhos de olaria, em especial fazendo telhas, a medição da telha era nas coxas dos escravizados, né? Eles moldavam as telhas que cobririam ali as casas, e casa que tinha telha coberta era casa de pessoa que tinha eira e talvez beira, né? Então, dinheiro, propriedade, herança. E quando as telhas eram muito desiguais, se falava muito isso, né? Foi feito nas coxas. Olha o constrangimento disso, olha o lado ofensivo disso. Ah, Vânia, mas assim, hoje em dia não tem isso, não tem como mudar? Tem, gente, mas eu acho que a gente precisa lembrar que a língua é um produto cultural, né? Não é nem um produto, é um organismo natural que conta a história de uma nação, conta a história de um povo. E o nosso povo brasileiro, é marcado por 1000 histórias aí. Dentre elas, o processo de escravidão negra no nosso território. E que foi um processo muito dolorido. Então, cabe a gente lembrar que tal circunstância não é para a gente exaltar, não é para a gente valorizar, mas sim refletir sobre essas expressões que, por mais que a gente não tenha a intenção ou que a gente tenha o desconhecimento dessa origem, desse contexto histórico, a gente precisa, a partir do momento que conhece, minimizar isso no nosso discurso e, sobretudo, falar sobre isso, para que no futuro expressões como estas, que possam constranger, ofender, hierarquizar grupos, pessoas, comunidades, sejam minimizadas, porque o que nós precisamos sim é de uma língua que busque a empatia de forma plena e que isso seja uma construção histórica da empatia do povo brasileiro, da alegria do povo brasileiro e de uma cultura que se refaz sabendo de onde veio e que busca melhorias. Então, um dos motivos desse vídeo de hoje era para trazer um pouquinho dessas reflexões acerca dessas expressões consideradas racistas. Tem diversas outras, então eu devo fazer mais vídeos sobre esse assunto. Se vocês quiserem, por favor, comentem, curtam aqui, para a gente saber o que vocês desejam. Falem de outras expressões que vocês conhecem aí, que eu não mencionei no vídeo. E compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês gostam, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Até o próximo vídeo, gente!